Vamos conversar um pouco sobre a diversidade de aves. Lembrando aqui da posição, né, onde está o conteúdo, né, no nosso livro, no capítulo 6. A posição agora sim das aves aqui dentro de Tetrápoda, Miniópoda, Saurópoda, Diápida e Arcosáurea. Mais uma vez lembrando o parentesco dela com os dinossauros, dentro de Ornitodira e Arcosáurea, né? E vamos lá falar alguma coisa sobre a diversidade de aves. Bom, gente, algumas coisas eu fui levantando nas últimas aulas, né? Tipo de voo, mostrando as araras, as penas, fui mostrando. Nessa aqui dá algumas outras pinceladas interessantes. São mais de 11 mil espécies, bem mais na verdade. Numa outra aula eu falei mais de 10, é mais de 10, mais de 11. Se eu não me engano, as estimativas mais recentes são mais de 18 mil espécies. Que habitam áreas tropicais, regiões de frio extremo. Nós temos aqui, por exemplo, os pinguins, o pinguim de Magalhães, que todo ano vem aqui para o Brasil fazer uma visita. Então, que vivem em águas geladas e têm as asas modificadas para natação. Você tem as aves de rapina, como o urubu, não é só a águia que é ave de rapina, a ave falcão. Então ele vive lá, ele voa a grandes altitudes, com um voo mais ou menos constante. Você tem os pequeninos beija-flores e os gigantes avestruzes, como a avestruz africana. Tá? Então, a diversidade muito grande. O que nós vamos conversar é sobre alguns tipos de bicos e de pernas. E aí, no meio do caminho, eu vou apresentando alguns representantes. Bom, o bico, basicamente, é uma porção, uma extensão óssea, né, ou uma maxila superior e a inferior projetada para frente, sem dentes, certo? Sempre sem dentes. Quando você tem os dentes de ganso e de pato, são dentes córneos, mas não dentes como os nossos, inseridos no osso e tal. O bico, então, são essas maxilas superior e inferior coberta por queratina, certo? Uma cobertinha por queratina, como o pombo que a gente vê aqui, esse pombo comum, pombo doméstico. O bico, gente, ou essa porção queratinizada, ela é chamada de gnatoteca. Tá? Então, gnatoteca é dividido na parte que cobre a maxila superior, que é a rinoteca, e na parte que cobre a maxila inferior, que é a ranfoteca, certo? Serrilhadinho aqui, ó, ele não tem dentes, lembra, dente pesa, então os caras, a ideia deles é voarem. Né? Então é melhor não ter dente, mas eles têm algum jeito aqui de resolver essa história. Esse aqui é o Ranfastus toco, o pessoal chama de tucano toco, de tucano sul. Tem um monte de outras espécies, é procurar outras espécies de Ranfastus também, que são bem interessantes, né? Os verdinhos e tal, são bem bonitos. Bicos assim, ó, então os bicos são bem especializados para o tipo de alimentação e vice-versa, né? Então os animais que comem insetos geralmente têm um bico curto em forma de pinça, né? Afiladinho, com uma base larga, como o pula-pula duas fitas que a gente vê aqui. As duas fitinhas dele aqui, que é insetívoro. A gente tem o colhereiro, um animal muito bonito aqui das águas aqui do Pantanal. No Paraná, você vai no Rio Paraná, você vai no Rio Paranapanema, você encontra. Ele tem esse bico em forma de colher. E ele usa esse bico para caçar peixe, lambarizinho, peixe pequeno. Ele coloca dessa forma na água, coloca o bico aqui dentro e começa a fazer um redemoinho. Esse redemoinho atrai pequenos peixes e ele pega como se fosse ele com a colherzona dele. Tá? E as narinas aqui em cima. A arpia, que a gente comentou um pouco na aula passada, tem um bico, tem um termo legal quando a gente fala de aves. O bico, quando ele é curvo e muito forte assim na base, ele é bem curvo. E ele passa a ranfoteca, aliás, a rinoteca, né? Ela passa o limite da ranfoteca aqui, ó, chamado de bico adunco, que serve para esse cara aqui fincar essa parte superior, né, a rinoteca, na carne mesmo, no dorso, na musculatura de uma presa e dilacerar. Tá? Coloquei aqui na imagem de uma criadora aqui para prática de falcoaria aqui, né, para a gente ter uma noção do tamanho. Temos os nectívoros, esse cara aqui é bem interessante, ó, o beija-flor bico de espada, que ele tem um bico maior do que o tamanho do próprio corpo, é adaptado aí para coletar néctar.
a linguinha dele aqui em cima. O twin representa um cara que tem, como outros animais, outros citacídeos, papagaio, arara e um monte de outros grupos aí, também tem um bico curvo. Mas ele é um biquinho mais curto, ó, do que o bico dos outros. Mas a função, se você pensar, é mais ou menos a mesma coisa. Serve para dilacerar, para ele comer assim, as sementes duras, frutas mais duras. Ó, a gente vê aqui com um coquinho qualquer aqui. Tá? Eu conheço esse animalzinho aqui por twin. Tem gente que chama direto de periquito, mas eu conheço por twin mesmo. Né? Então, resumindo o tipo de bico, a gente tem os caçadores de insetos. Aqui, por exemplo, um bico generalizado mais comum, né, de corvo. O bico adunco das águias que a gente estava falando. O pelicano que tem essa bolsa aqui que a gente vê. O pato mergulhador que caça peixe, tem essa serrilha aqui para ajudar ele. O bigotinga, que também é um caçador de peixes, mas um pouquinho diferente. E aí vai o pato, cardeal quebrador de semente, flamingo, parece um sapato, né? O flamingo, ele vai, quando ele vai se alimentar, ele fica de ponta cabeça. E essa parte aqui fica em contato com a água. Bom, vamos para os pés. Existem 4 tipos básicos de pés e há variações nesses tipos. O tipo mais comum de todos é o chamado de pé anisodáctilo, que é o dedo 1 voltado para trás, como a gente vê. Esse é o dedo 1, o dedão, certo? Ó, então a gente vê aqui, a gente pega esse cara aqui, o sabiá laranjeira, esse cara aqui, ó. Esqueci de colocar o nome dele aqui, mas é o sabiá laranjeira. Então a gente vai ter o dedo 1 para trás, os 2, 3 e 4 aqui. Empoleiradinho, bonitinho aqui. Aqui a gente tem o pé de um galo, de uma galinha. Dedo 1, 2, 3 e 4. E aqui uma espora, né? Um esporão, que algumas aves têm. E também aqui os patos. Esse cara aqui é passeriforme, esses outros não. Tá? O pé zigodáctilo é aquele em que o animal tem o dedo 1 e o 4 voltado para trás. Então a gente pega aqui um citacídeo, um papagaio, e esse cara aqui é chamado de macapuna. É lá do Pará. Eu só peguei essa imagem, não uma mais próxima da gente, da nossa fauna, porque ela mostra bem o pé. Mas serve para maritaca, para o tuim que eu falei agora há pouco, serve para papagaio comum, serve para periquito, e vai bem longe essa lista. Dedo 2 e 3 para frente, dedo 1 e 4 para trás. Assim como os pica-paus também tem essa configuração. Dedo 1 e 4, dedo 1, 2 e 3. Pica-pauzinho do topete vermelho é aquele comum dos desenhos. Mas tem o pica-pau amarelo, tal, são do mesmo grupo. Os tucanos também são da mesma ordem, piciformes. Tá? Então eles têm os dedos pés zigodáctilos. O pé heterodáctilo. O pé heterodáctilo é interessante. Tem basicamente são os surucuás que apresentam. Esse aqui é a espécie que ocorre aqui na nossa região, mas tem diversas outras espécies. Eu só consegui uma imagem que mostrava o dedo 1 e 2, o 3 e o 4 estão para trás. Por que ele é diferente? Qual que é a diferença do outro, né? Primeiro, a gente tem aqui, a primeira não, na verdade, eles podem mudar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, aliás. Aqui a gente tem o dedo 1 e o 4, aqui a gente tem o dedo 1 e 2 voltado para trás. Aqui nós temos o padrão sindáctilo, em que os dedos 2 e 3 são unidos. O prefixo sin significa união. Dáctilo vem de dedo, né? Datilografia, aquelas coisas. O dedo 2 e o 3 são unidos. Então, 1, 2, 3 e o 4 livre aqui. Se a gente pega o martim pescador, o bichinho que está sempre ali em alguma árvore, em algum galho, você vê uma galhada perto da margem, numa sombra, em um rio, você pode enxergar ali um martim pescador. Se a gente dá um zoom nos dedinhos dele, a gente vê o 2 e o 3 aqui fundidos. O dedo 4 e o dedo 1 está escondido aqui para trás. Quando a gente vem no cuitelão, que é um outro cara que apresenta isso aí, apesar do nome ele bem pequenininho, a gente vê o dedo 3 e o 2 aqui fundidos e o dedo 4 ausente. Perdeu. Então essa história da união dos dedos foi tão longe que ele perdeu e o dedo 1 está escondido lá atrás.
O último padrão é aliás, mais um padrão, o Pamprodactylo, que é aquele em que a posição dos dedos 1 e 4 é variável, pode ir para frente ou para trás. Nesse caso aqui, ó, os 4 dedos estão 3 dedos para frente e o dedo 1 para trás. E esse cara aqui é o andorinhão, uma ave extremamente veloz e que é bem interessante. Ele vive em cavernas, em cachoeiras, em coisas desse tipo. Tá? Se você tiver a oportunidade de visitar em Foz do Iguaçu e dar uma olhada, eu já vi lá, mas deve ter outro lugar que tenha. Você olhar na base ali das cachoeiras, das quedas, você vai enxergar esses caras por ali. Tá? Bom, algumas outras especializações, quando você pega aves aquáticas, como o biguá, que a gente vê aqui, ó, é comum biguá, pato, ganso, biguatinga ter essas membranas entre os dedos. Para ele nadar, né, ali embaixo d'água, belezinha. Olha o biguá aqui, ele é um comedor de peixe muito interessante. Ele consegue comer até cascudo, ele engole o cascudo inteiro. Então um pescoço bem resistente. Os pés dos avestruzes, ó, tem só 2 dedos. Olha que interessante aqui. Ele se apoia sobre esse dedo e o outro dedo fica dando mais equilíbrio. E aqui está o tornozelo. Para encerrar, quero indicar para vocês o Wikiaves. O Wikiaves é um site bem interessante, colaborativo, em que você pode buscar as aves pelo nome científico ou pelo nome popular. E é interessante que tem foto, tem a localização, né, onde ocorre o bicho. A grande maioria tem uma gravação do áudio, né, do canto do animal. É bem interessante mesmo de você consultar, tanto para você como curiosidade, para conversar com o pessoal, com amigos, essas coisas, quanto em aula. Né, se trabalhar a percepção auditiva, essas coisas é bem interessante. E mais um site, o Ave de Rapina do Brasil, ou aliás, Ave de Rapina Brasil, que é obviamente focado em aves de rapina brasileiras, em falcões, em gaviões, em águias. É bem interessante, também tem bastante coisas, fotos, vídeos, áudios, algumas orientações sobre a forma de observar esses animais, é bem legal. Eu fiquei sabendo uma vez que esse site é desenvolvido por um cara aqui de Maringá mesmo, eu não conheço, mas é interessante, né? É um site muito bom, eu costumo visitar com certa frequência. Beleza? Então, até a próxima.